A indústria automobilística representa hoje 4% do PIB e 22% do PIB industrial. Já foi maior? É pouco ou é muito para um país como o Brasil? Já foi maior. Nós estamos, em termos de emprego na indústria automobilística brasileira, diretamente ligada ao setor, algo como 100 mil empregos. Em 76, nós tínhamos esse mesmo número de empregos. Quer dizer, no Brasil, como no mundo, a estruturação produtiva do setor mudou muito. Então, terceirizou-se mais, importa mais. Então, o número de empregos gerados diretamente caiu. Eu estou falando só da indústria em si, não da cadeia de produção ou também da cadeia de produção. Eu estou falando diretamente da indústria automobilística, essa está estacionada, a montadora final. Quando a gente olha a indústria como um todo, existe um debate dizendo que a indústria estaria com perda de participação no PIB, como tendência longa que já se verifica nos últimos anos. Seria semelhante ao que aconteceu com a agricultura, que décadas, até séculos atrás, tinha uma participação do PIB muito grande e cai em todo o mundo por causa do aumento da produtividade, afinal de contas. Seria a indústria a nova agricultura? Muita gente fala que sim, mas os dados ainda não provam nada disso. Existem estudos que falam, olha, pega a média de países, veja quanto que a indústria representa em termos do PIB. Isso pode ser em torno de 10%, 12%. E essa conta é feita de uma forma, na minha opinião, completamente equivocada. Você soma países, vê a participação de cada um desses países e chega a um resultado. Agora, é óbvio que a China não é a mesma coisa do que quase todos os outros países. A média correta teria que ser uma média ponderada por produção. Sim. A China cresce e ocupa o espaço de todo mundo. E se a gente pegar no PIB mundial, quanto que a indústria representa, ela está nos 12%, não está em declínio. Quer dizer, há uma migração, que é óbvia, todo mundo sabe, de toda a parte industrial do mundo para a China e sua região lá dos seus afluentes. Então, não é verdade essa tendência de queda. Para a indústria virar agricultura, isso vai demorar. Você está falando da indústria como um todo. A indústria como um todo. Quando se fala da indústria automobilística, isso é ainda mais verdadeiro, porque o crescimento da China nesse setor foi ainda mais significativo. Esses dados que eu estou falando saíram no Economist de uns 2 ou 3 anos atrás, que eles fazem um grande survey e mostram essa diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Afinal de contas, é só disso que eu estou falando. Uhum. Então, a indústria está mudando, claro que está mudando, como mudou a agricultura. Duas coisas. Eu sou um professor que trabalha com mudança tecnológica, inovação. Eu sou um dos pioneiros disso na USP. Eu fui um dos fundadores, junto com o professor Marcovitch, junto com o professor Fleury, de um núcleo de política e gestão e tecnologia de 83 na FEA. FEA, Administração, Economia e a Poli, Engenharia de Produção. Existe até hoje. Nós estamos falando de inovação, de mudança tecnológica há bastante tempo. É isso que eu faço com meus alunos. Eu dou aula há mais de 30 anos sobre isso e a indústria automobilística nos interessa. As pessoas que chegam nesse tema, de uma forma um tanto superficial, falam coisas assim, está acelerando o progresso tecnológico. É muito difícil falar que está acelerando. Que está evoluindo, sim. Acelerando, a conta é mais elaborada que isso. Aliás, precisa conceituar bem o que é mudança tecnológica. Mas, de fato, nós temos mudança tecnológica importante em curso na humanidade
E a área de TI, biotecnologia, certamente são exemplos importantes. O mundo está mudando, a área aqui de comunicação, biblioteca, o que a universidade faz, está mudando e vai mudar muito ainda. A TI não acabou de ter desdobramentos na universidade, no setor de serviços e na indústria. Então, a estrutura produtiva da indústria provavelmente sofrerá grandes mudanças. Quer dizer, as formas de produção, as fábricas, serão muito mais integradas, o TI permite isso, muito mais integradas do que os japoneses que fizeram a última grande mudança podiam imaginar, aquele estoque zero, aquelas coisas todas associadas ao toyotismo, ficou para trás. A indústria vai mudar bastante em termos de estrutura produtiva, de comercialização e daí para frente. Dentro da indústria 4.0 para frente. A 4.0 é um nome que aparece aí com os alemães, sobretudo. Nos Estados Unidos chamam de manufatura avançada. É mais uma moda em termos de coisas que já vinham ocorrendo, e é um bom label, chama atenção, coisas desse tipo, mas é mais moda do que outra coisa. O processo estava em curso já, todo mundo sabe, que se dedica ao assunto, e vai continuar ocorrendo. As fábricas vão ter mais e mais robôs, mais e mais integradas, até fazendo produtos quase que sob encomendas para os clientes e coisas desse tipo. A fábrica muda, a comercialização muda, a localização delas muda, as qualificações necessárias para uma fábrica de automóvel ser eficiente vão mudar. Tudo isso está ocorrendo e vai ocorrer ainda mais pelo futuro. Comercialização que o senhor fala, em vez de a indústria vender para um consumidor, ela vai vender para frotas e coisas desse tipo? E também para um consumidor individual. Eu, com a minha idade, com o meu perfil, talvez eles desenhem um carro específico para mim, que tenha mais sensores, para eu não raspar tanto o carro, para não ter tanta dificuldade de estacionar. O envelhecimento da população exige carros diferentes e eles vão fazer do tamanho certo, adequado para cada um, sem cobrar mais por isso. Isso é uma tendência que vem mundial, que vem desde o Japão, desde do toyotismo, vem dessa direção. E vai avançar muito mais, no Brasil e em todo o mundo. A outra coisa, estava falando de processo produtivo, a outra coisa é o produto final, que também será diferente do que nós temos aqui, tanto em termos de combustível, de forma de fonte de energia que o carro será utilizado, com baterias mais e mais potentes, mais amigáveis com o meio ambiente, com controles de emissão, que são, vamos dizer, muito desejáveis, e sujeitos à regulamentação em escala internacional, dá para estabelecer padrões e coisas desse tipo, embora algumas montadoras de grande prestígio internacional tenham sabotado e pegaram com a boca na botija, fazendo coisas inadequadas, se beneficiando aí de incentivos fiscais, por exemplo, nos Estados Unidos, dizendo que seu controle de emissão era tal e não era verdade. Então, nomes importantes sofrem as consequências disso. Mas isso é emissão. Outro aspecto é o tipo de produto final. Quer dizer, um carro autônomo, sem motorista. Até onde vai isso? Veja, em mudança... Tem um pouco de fantasia nisso, não tem, não? Em termos de mudança tecnológica, é difícil ver o timing das reflexões. Tem gente que fala, vai ser, você está pensando em 50 anos, 10 anos, 5 anos, do que você está falando, afinal de contas? Então, esse carro autônomo não é para 5 anos, não é para 10 anos, vai demorar um tempão ainda para ocorrer. Mesmo lá fora? Mesmo lá fora e com novos participantes. Quem domina a tecnologia de informática, tipo Google, talvez seja
não só é maior do que as montadoras maiores do mundo, como tem dinheiro, tem capacidade e pode ser que seja um novo participante do jogo da produção automobilística mundial. E para mim isso é fascinante. Quer dizer, se as japonesas no pós-guerra foram os novos nomes no jogo, talvez os novos nomes estejam aí, Google e outras, participando desse jogo, que talvez com vantagens decisivas na competição em relação aos produtores da tradição metal-mecânica, da indústria automobilística que nós conhecemos até hoje. Então, terá um jogo divertido pela frente. Quanto tempo vai demorar isso? Eu acho que não é tão longo assim o período. 50 anos talvez seja demais. Talvez 10, 15 anos a gente tenha coisas bastante significativas no mercado, inclusive aqui. Pois é, como é que o Brasil vai participar? A indústria automobilística instalada no Brasil, que é 100% internacional, como ela vai participar desse jogo? Com a mesma velocidade ou com menos velocidade? Veja, o Brasil é uma história peculiar, porque lá pelos anos 50, 60, 70, nós olhávamos para o Brasil e falávamos, o país é grande, tem uma população grande, o mapa é grande, então teríamos um mercado para aqui produzir bastante coisa, olhava para os vizinhos e falava, nós somos os maiores, podemos exportar, se a região, Mercosul, o Brasil poderia ser, na visão de muitos, um polo produtor automobilístico de escala mundial. Tínhamos já as montadoras estrangeiras e tem momentos de investimento maior, investimento menor, inclusive com o aporte de novos participantes. Os japoneses vieram para cá, quer dizer, nós já tínhamos uma Toyota, mas a Toyota fazia o Toyota Bandeirante, que não valia. Eu mesmo tive um Toyota Bandeirante. Depois vem a Honda, vem as outras. Depois vem os europeus com mais força. Vem com mais força, a própria Fiat, em certo momento, foi importante dentro da Fiat, os europeus se modernizam. Até recentemente os norte-americanos investem, modernizam, como a GM, e alguns perderam espaço, como a Volkswagen, que preferiu ir para a China e cresceu muito lá na China, em vez de ficar aqui. Parece que eles podem alterar a sua posição estratégica. Nós temos, afinal de contas, os principais participantes da indústria automobilística mundial aqui. Nesse sentido, não nos falta know-how. Quer dizer, eles buscam o know-how aonde quiser, imediatamente, com condições favorecidas. A questão é se o Brasil oferece boas perspectivas. O México foi um caso que era pequeno, a indústria automobilística fez um acordo com os Estados Unidos e hoje produz muito mais automóveis do que nós aqui. Você fala, são as maquiadoras, aquilo não serve para nada, só emprego ruim. O fato é que eles produzem mais automóveis lá do que o Brasil aqui. São sujeitos aos acordos, ao Trump e tudo isso. Agora acabaram de ter um acordo de livre comércio com o Brasil, e eles são superando as cotas. E eles são muito mais competitivos que nós aqui. Então, o Brasil parece que a sua altivez ao olhar certos parceiros comerciais não está sendo tão valorizada. Parece que nós estamos meio de joelhos aí em certos segmentos internacionais. Mas o que eu queria chegar nessa conclusão era o seguinte, o Brasil ficou pequeno, aliás, como todo mundo, com o crescimento da China, da Ásia, todos aqueles que pensavam que eram grandes têm que rever suas posições. Aliás, os Estados Unidos estão percebendo isso. Quando a gente olha aqueles países da Europa que tinham uma história brilhante, um passado extraordinário, ficaram todos pequenininhos. Especialmente a França. Olha, a Inglaterra, a Itália, sem falar da Inglaterra, a própria Alemanha, todos eles estão virando pequenininhos, pequenos parceiros, talvez num setor ou outro mais relevantes, mas tendem para a irrelevância todos.
individualmente. O acordo lá europeu é para lidar com isso, mas vai tão devagar que a China e talvez não, certamente a Índia vão ser os grandes mercados em expansão aí nas próximas décadas. Então nós ficamos pequenos. Aquilo que era um mercado que parecia prometer muito para a indústria automobilística, os parceiros do jogo estavam aqui, você fala, agora vai, vamos dar incentivos para modernizar, para Rota 2030, Nova Auto, 2030. Que acabou de vencer, e agora vem a Rota Isso, 2030. Com isso agora vai. Nesse quadro, que para mim é o mais importante, de que ficamos pequenos, todos nós ficamos pequenos, o mercado interno, na comparação internacional, ficou muito pequeno. Então, o que nós vamos... E, claro, o debate aí tecnológico do futuro está nos Estados Unidos, está ainda na Europa, mas está na China também, com grandes, imensas economias de escala na China. Não tem que ficar negociando país com país lá no mercado comum, nem nada. Eles têm um planejamento centralizado e, quando decide, faz. Então, a China é muito interessante nesse processo. Tem economias de escala, informática anda muito bem, onde tem muita gente, muita economia de escala. Você vê que as empresas de TI no mundo ou são americanas, de uma maneira geral, ou são chinesas hoje. Sim. E ameaça... Já estão brigando. Já estão brigando. E o futuro está lá. Nós ficamos pequenos, vamos ficar cada vez menor, crescemos muito menos que o PIB mundial, muito menos do que China e a região lá da Ásia, incluindo a Índia. Então, o que fazer com a nossa indústria automobilística? Note que nós não temos Google para disputar aqui com os novos produtos e tudo isso. O que fazer nisso? Eu acho que a estratégia de país pequeno, era médio, não feria muito orgulho nacional. Como é que país médio faz? Ele tem que se participar do comércio internacional, das alianças internacionais, exportar muito mais, importar muito mais do que nós fazemos hoje. Esse é o caminho. E quando há um desafio tecnológico, essa coisa anda mais rápido. No caso de exportação, o Brasil exporta para a Argentina e para o México, e para outros lugares é absolutamente insignificante. O Brasil já fez esforços para exportar para o Iraque, para outros países. Na época da grande crise da dívida externa, nós fizemos um esforço, o país fez, exportou tudo isso. Tínhamos carros que pareciam talvez mais adequados para a população de renda mais baixa, mas a indústria automobilística tornou-se tão internacional que é difícil imaginar que a gente vai ser um grande exportador internacional. Você tem um país que nos chama muita atenção, que é a Coreia. Sim. A Coreia é um país pequeno, em relação, por exemplo, ao Brasil, 40 milhões de habitantes, resolve fazer uma indústria automobilística, resolve fazer smartphones. Um esforço extraordinário, eles vêm de uma situação de atraso tecnológico, econômico, e vem indo bem nesses segmentos até agora. O que vai ser feito da Coreia? Ela vai conseguir exportar tanto assim, permanentemente? Eu me lembro um pouco daqueles países nórdicos. Nokia. Sim. Fez um trabalho muito bonito, estava na liderança, mas ganhar uma vez é muito difícil. Ganhar constantemente a competição internacional é muito mais difícil. Nós temos um exemplo agora em casa de uma indústria de ponta, a Embraer, que não resistiu à concorrência internacional autonomamente. Pois é muito difícil fazer isso. Quer dizer, a Embraer foi um projeto de envergadura nacional,
com grande continuidade desde os anos 50, fazendo aviões, tinha demanda do Ministério da Aeronáutica, um esforço nacional de capacitação, polo tecnológico, tudo isso, maravilha. Acertou várias vezes tipo de produto que tem que ser, o mercado internacional, foi muito bem, várias estratégias. Agora, manter-se no primeiro lugar é muito difícil. Então, o que vai ser da Coreia? O que vai ser de um país que está muito mais atrasado em termos de estratégias tecnológicas como o Brasil? A Coreia tem uma vantagem que pouca gente fala, que ela é a protegida dos Estados Unidos lá. Sim. Com crises econômicas, tudo isso, os Estados Unidos vai lá e resolve. Sim. Então, ele abre o mercado interno e uma parte do sucesso da Coreia se deve a isso. Sim, sim, claro. O Brasil não é esse o caso. Então, não somos protegidos dos Estados Unidos. Então, se a Coreia tem uma proteção que pode durar algumas décadas e daí sobrevive dessa forma, mas manter-se na indústria automobilística com liderança, enfrentando agora não alemão, enfrentando chinês numa escala de, sei lá, 20 e tantos milhões de veículos ano. Como é que faz isso? Será que a Coreia dá conta disso? No fundo, veja, é muito desagradável falar isso, mas tem que estar presente. A competição tecnológica tem altíssimo conteúdo militar. Uhum. O Trump está tentando confrontar-se à China, que tem planos ambiciosos por escrito, em áreas com apelo militar fortíssimo. Sim. A disputa, afinal de contas, é liderança tecnológica para quem faz os melhores armamentos no futuro. Então, essa IoT, tudo isso que a gente vê na indústria automobilística, que a gente vê em smartphone, que já vê tudo isso, legal, importante, concorrência privada, tudo isso, mas os velhos projetos nacionais ficam em questão. Enquanto a China era um paizinho atrasado, tá bom, deixa. Estados Unidos, com Nixon, 73, vai lá e abre o mercado, sim, protege, deixa crescer, mas de repente a China fica grande demais e contesta a liderança militar dos Estados Unidos. Sim. Quem que vai comandar a mudança tecnológica? Sempre o conteúdo militar está presente. Perfeito. Então, estão disputando ali no Mar do Sul da China, começando ali, né? Essa é a contestação importante para a liderança incontestável, muito distante de todos os outros dos Estados Unidos no pós-guerra. Sim. Veja, o gasto militar, isso é clássico nos estudos de mudança tecnológica, aqueles que eu gosto de trabalhar. O argumento militar é um argumento absoluto. Quanto que eu gasto para ter um armamento melhor do que o meu contestador? A justificativa é tudo que puder. Sim. Então, gasto tantos por cento do PIB, mais e mais, é um conflito desta natureza. Então, é a sobrevivência potencial dos grandes arranjos políticos que estão presentes. O Brasil, felizmente, não participa desse jogo. Então, não vai ter liderança tecnológica em coisas muito, muito significativas. Por um bom tempo. É bom a gente ter expectativas realistas para não se decepcionar. Uma coisa é, o Brasil sempre atrás. Claro que é. Poderia ser diferente? Sim. Claro que não poderia ser diferente. Mas pobre, escala do que os Estados Unidos gastam de P&D, é um percentual do PIB muito maior do que o nosso, de um PIB muito maior do que o nosso, então não vai dar. Então, veja, nós não vamos estar nesse jogo de primeiríssima linha internacional. Ficamos mais distantes porque ficamos menores. Claro que o Brasil evoluiu,
a população está mais educada, tem esforços de pesquisa, tudo isso avançou, ganhamos, nesse sentido, algumas posições no cenário internacional, mas nós não somos a Alemanha ainda. Sim, claro. E a Alemanha ficou menor também. Sim. Quer dizer, aqueles que você fala assim, vamos nos aproximar da Espanha, tá bom, mas o que é a Espanha hoje, afinal de contas, em termos de corrida tecnológica? Uhum. A Europa em conjunto, o que é isso? Mesmo o Japão, o que é isso? Então, é o jogo polarizado. O Henry Kissinger tinha uma frase que dizia que a Alemanha tinha porte para ser líder da Europa, mas não para ser líder no mundo. Pois é, isso é uma bela definição. É uma bela definição e talvez até mais verdadeiro hoje do que quando ele pode ter falado isso. Porque a Europa não foi brilhante, aí cresceu, se recuperou da Segunda Guerra, mas os outros são maiores. Quer dizer, os Estados Unidos é muito maior, desde o final do século XIX, os Estados Unidos é muito maior do que qualquer um lá. Então, ficou com essa liderança, inclusive tecnológica, militar, muito significativa, e foi criada a novidade, em certo sentido, é a China, que pode aparecer um concorrente em escala internacional. Houve um declínio da Rússia, que ainda tem armamentos, mas não tem capacidade de competir com os Estados Unidos. Aliás, uma das quedas, das razões da perda relativa da Rússia foi querer competir com gente muito mais rica. Isso é difícil fazer, né? Então, mas a novidade, veja, na minha geração, a Rússia parecia um negócio extraordinário, competia com os Estados Unidos, Sputnik, maravilha. Com a queda do Muro de Berlim, vimos que aquilo não era tão significativo assim. E foi criado, basicamente Nixon, 73, foi criado a China. Essa, sim, é a primeira em condições de se ombrear com os Estados Unidos. O Trump é isso, é enfrentar a China. Mas enfrentar a China não é comprando um automóvel da China. A China fez diferente da União Soviética, que era um sistema fechado e feneceu dentro desse sistema fechado. A China se abriu para o mundo. Ela é um sistema politicamente fechado, mas foi buscar no mundo inteiro tecnologia, informação e formação. A China, inclusive, nesse aspecto, ela é peculiar. Ela faz a transição de um sistema fechado para um que tem abertura sem nenhuma crise extraordinária. Sim. A Rússia, a União Soviética, teve uma crise extraordinária, cai PIB, se organiza. A China não, ela faz essa mudança de uma forma, vamos dizer, mais suave, e muito mais eficaz. E talvez até os Estados Unidos tenham ajudado nisso. Quando abre com 73, Nixon, isso era para enfrentar a Rússia. Mas ele aceita importar produtos chineses de péssima qualidade, e isso, claro, são forças internas as mais determinantes. O Deng, certamente, teve um papel muito importante nisso, depois dos erros enormes do passado, lá desde a Revolução Chinesa, do Mao. Eles fazem um sistema que se abre, permite competição em certos setores, mas com planejamento de longo prazo. O que eu estava falando antes, o próximo planejamento deles é liderança em setores estratégicos. Isso incomoda os Estados Unidos, evidentemente. Claro. Quer dizer, eles já estão com um espaço político na Ásia crescente. E então é assustador. O que o Nixon, ou o que o Trump quer é controlar a tecnologia. É isso que é o jogo dele. Não é tão explícito, mas se você olhar bem, dá para perceber o que tem de apoio ali é o seguinte: não aceitamos a contestação do nosso poder político-militar em escala mundial. E a China começa a preocupar. É isso, está enfrentando a China. Esse é o jogo. Dentro desse quadro super complexo,
a nossa indústria automobilística vai ter uma trajetória de continuar do mesmo tamanho, alguma coisa assim? Veja, ela pode se modernizar, seguir as tendências internacionais, jamais vai ser a liderança nos próximos 20 ou 30 anos. Não tem estratégia possível para dar liderança no país nesse setor. E não é porque tem montadora estrangeira, nós somos pequenos. Tem que cair a ficha que nós, além de pobre, nós somos pequenos. A gente sabia que era pobre, agora nós somos pobre pequeno. Agora, dentro da economia brasileira, eles vão continuar um setor importante. Certamente um dos setores mais importantes em termos de conteúdo tecnológico dos seus componentes, empregos de melhor qualidade, e talvez se inserindo de forma mais rica no cenário internacional, projetando modelos, coisas dessa ordem. Isso é o que a gente... Empregos de melhor qualidade. Veja... É que vai haver uma substituição das características da mão de obra, que já deve estar em curso. A mão de obra pouco qualificada, ela tem um futuro muito difícil em qualquer área. Quer dizer, na indústria automobilística, você tem robôs, tem essas coisas já faz tempo. Sim. Então, as fábricas vão ficando, eu disse aí, o número de empregos gerados diretamente no setor não cresce desde 76, para falar um número. Então, mas empregos ainda que pagam salários melhores, não são salários extraordinários. O salário extraordinário, na minha visão, na literatura que eu gosto, são para setores onde exige-se qualificações grandes associadas à nova mudança tecnológica. Quer dizer, não adianta ser uma mão de obra só daquelas que ficam fazendo usinagem dentro de uma fábrica. Eu costumo dizer que nós não vamos ter mais mão de obra, nós vamos ter cérebros de obra. É por aí mesmo, quer dizer, você vai ter um torno com um controle numérico e um cara de informática cuidando do torno. É isso, já tem isso aí, sim, daqui a pouco o robô para de exigir essa gente, então fica o programador lá à distância conduzindo a fábrica quase que sem ninguém, ou sem ninguém literalmente. Isso era uma fantasia ou uma realidade em setores como químico, coisas dessa ordem, mas a indústria automobilística, a montadora final, vai se aproximando desse modelo. E como ainda continua o investimento da indústria no Brasil, as novas fábricas são as mais modernas do mundo, as que se instalam no Brasil, né? É sempre assim. Quer dizer, acelera esse processo. Você não investe na tecnologia do passado. Claro. Você pode quebrar o galho. Mas você vai fazer um projeto mais ambicioso, você traz o que há de melhor. Inclusive porque tem fornecedores. Se você quiser comprar um celular de 5 anos atrás, você não consegue. Só se máquina usada, e que eu acho que de 5 anos não interessa. Você tem que comprar o que está mais ou menos atual. Pode ser um segmento mais baixo, tudo isso. Então, se você quiser fazer uma fábrica, vai ser moderna. Talvez não na escala desses... o que às vezes se chama aí de economia circular, coisas desse tipo, que tem mais fantasia do que outra coisa por enquanto. Mas vai ser mais moderna. Eu não acredito que vai, se houver um ciclo de investimentos, vai modernizar, vai ter condições mais semelhantes ao que existe no resto do mundo. Note, quem é pequeno não pode querer que tenha uma fábrica desenhada para si próprio. Sim. Já acabou esse período, quer dizer, essa ideia de grande autonomia, eu vou fazer uma fábrica jabuticaba. Não existe mais isso. Sim. Quer dizer, para pequeno nunca existiu e nós somos os novos pequenos no jogo. Então, essa é a característica das condições de competição em setores como esse hoje em dia. Falando em competição, o custo Brasil exige que a indústria automobilística no Brasil seja muito incentivada, né?
Veja, Ou é o custo Brasil ou é outra razão? Quando a gente fala de custo Brasil, é uma frase perigosa. Pode ser que a gente esteja falando de coisas de infraestrutura. A estrada é ruim, o asfalto não é bom, o porto é inadequado. Tá bom, isso aí se resolve com facilidade, é só investir nessas coisas. Agora, quando você fala custo Brasil no sistema judiciário, sistema tributário, Sim. opa, como é que a gente vai mexer nisso? Isso é um acordo político feito por muita gente há muito tempo. Se você acredita em reforma tributária, eu não acredito. Sim. Reforma tributária é muito mais difícil do que a da Previdência. Então, custo Brasil é o sistema tributário. Não é isso que, em geral, os engenheiros estão falando. Os engenheiros estão falando da estrada, do aeroporto, do porto, coisas desse tipo. Isso é barato. Agora, as características institucionais que atraem o capital estrangeiro, instituições que quer dizer sistema tributário, o que está na Constituição, o que se ensina nas escolas, e esses troços têm mudança lenta. E nós não somos tão diferentes, por exemplo, da Europa. Se você pegar, nós importamos isso muito da Europa. Sim. O sistema tributário é ruim, os Estados Unidos também é ruim, viu? Tem bastante tributo por lá. Então, essas medidas muito agregadas, você não sabe o que você está falando e fala, é custo Brasil, tudo que você fala assim, é o que saiu da porteira da fábrica é custo Brasil. Ah, bom, mas não é só estrada, né? É muita coisa por trás disso. Você fala assim, mas o brasileiro é mal educado. Epa, nós estamos falando de pobreza, é um troço demorado, isso é custo Brasil? Quanto tempo nós vamos demorar para acabar com o custo Brasil? Será que uma canetada resolve isso? Não resolve. O problema é muito mais fundo do que fazer estrada ou porto. É mudar as instituições. Elas mudam e mudam lentamente. Através da abertura, você se aproxima no cenário internacional. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Muitos países estão reduzindo a tributação sobre capital. Uma das propostas do Ministério da Economia, apesar da crise fiscal, é reduzir o custo do capital. Reduzir impostos para os ricos. Antipático isso, não é? Mas se você quiser atrair o capital, o sistema financeiro internacional é bastante integrado. Tem gente fazendo conta de rentabilidade do capital, com tributo, sem tributo, põe ali dentro tudo. Sim. Dá para ficar você tributando muito aqui em relação aos outros? Ou não dá? Por que produzir jabuticaba seria tão atraente a ponto de eu poder tributar mais aqui do que fora? Há uma tendência, país pobre não pode ser muito diferente dos outros. Ele vai ter que mudar para chegar ao tal do custo Brasil cair. Estas dimensões todas vão ter que se alinhar com o que existe no cenário internacional. É assim que se dá a competição capitalista hoje. Quer dizer, essa é muito difícil. Então, falar, com esse custo Brasil é difícil mesmo. Quer dizer, toda a história institucional, política, econômica do país que se consolidam no tal do chamado custo Brasil. Fazer porto, tudo bem. Modernizar porto, tudo bem. Agora, acabar com propina é mais difícil. Isso tem dimensões institucionais. Eu orientei um aluno que estudou os mãos limpas na Itália. Lá, o avanço do combate à corrupção se deu porque as empresas italianas não conseguiam competir fora da Itália por causa do custo da propina. Sim. Então tem que resolver, né? Claro. Aí tem que resolver. Então a propina, profundo tema do país, né? O sistema político, econômico, contaminado por isso.
só muda nesse cenário internacional que as empresas falam, eu não consigo competir lá fora. Me dá um subsídio aqui, porque eu não consigo competir com a propina. Eu tenho que pagar propina para vocês. Me dá um subsídio aí, que aí dá para fazer negócio. Então, essa mudança institucional é muito difícil. Esse negócio de falar, eu dou subsídio para uns poucos, vai lá, para a indústria automobilística, se eu quiser competir lá fora, com o custo de propina aqui, eu tenho que lidar com essa questão. Vai dar para reduzir o custo da propina? Talvez tenha para diminuir um pouco, para que 10%, 5%, talvez com muito menos, daí a gente não precisa de carga tributária, daí a gente não precisa de artifícios tipo jabuticaba para a gente competir internacional. Note, sempre a mesma coisa. O país é pequeno, para competir internacionalmente, ele não pode tolerar essas ineficiências. O custo do Brasil é muito complexo. Uma última questão. Fala-se muito fora daqui no avanço para o carro elétrico ou carro híbrido e também para o carro autônomo. O Brasil tem condições para chegar nesse tipo de produto? Veja, em quanto tempo? Houve um grande avanço nas baterias. O carro elétrico era uma discussão, carro com baterias, era uma discussão no início do século XX. Foi lá que se decidiu que não dá, as baterias daquela época não serviam. O seu celular e o meu depende de um avanço que houve em baterias. Com avanços em baterias, nós poderemos, sim, ter carros parecidos com o que existem por aí. A bateria é uma grande vantagem. Claro, tem que ter uma infraestrutura de reabastecer as baterias, tudo isso. Dá para fazer isso. O Brasil é pequeno, ficou pequeno, é o novo pequeno, do grupo dos novos pequenos, mas não é tão pequeno assim. Então, eu não vejo o Brasil com crescimento da defasagem tecnológica. Não, nós não vamos estar na ponta, mas nós vamos ficar mais parecidos com, vamos lá, com os europeus, se olhar nos próximos 30 anos, é assim que eu vejo. Quer dizer, em parte pelo não dinamismo deles, mas em parte com algum dinamismo nosso também. Mas nós não vamos ser Estados Unidos, claro que não. Nós não vamos ser Alemanha e não vamos ser cada vez mais distante da China. Essa sim vai avançar muito mais do que nós.